Antes da gente começar, você está me devendo que um monte de gente me cobrou. Ah. Como é que eu deixei você encerrar o programa sem falar? Você explicar a Da medalha? Da medalha das duas cruzes. Mas pra gente já entrar nessa espiritualidade, o Márcio vai gastar um tempinho para explicar. Hoje eu não deixo ele passar o programa sem explicar, tá, gente? Mas eu quero trazer um testemunho. Porque ontem, deixa eu só contextualizar para você que sintonizou agora, de repente não pegou no finalzinho do programa ontem, várias pessoas pediram para que o Márcio explicasse novamente a espiritualidade da medalha das duas cruzes, como é que a gente reza e toda a graça de Deus a partir dessa inspiração, que é também uma espiritualidade, é também uma forma de nos relacionarmos com Deus. Vocês viram ali na fotinha que eu mostrei, tem até para criança o terço com a medalha das duas cruzes. Enfim, mas eu quero trazer um testemunho, ele é curto, sucinto, mas muito precioso para a gente perceber a proporção do poder de Deus no coração e na vida de quem se abre. Ela deixou o nome dela aqui, mas eu não vou identificá-la. Ela diz assim: Val, tenho vários testemunhos para vocês. Testemunho de uma vida inteira. Vou contar um deles agora. A vida é feita de escolhas. E eu vivia fazendo escolhas erradas. Comecei minha vida sexual desde nova, aos 11 anos. Eu já contei uma história semelhante, mas não estou repetindo a história não, é outra pessoa, tá? Casei aos 15 e fui mãe aos 16. Eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Fiz coisas horríveis. Eu sentia uma fome horrível de sexo que eu não sei explicar. Com isso veio as traições, mais traições, eu usava até quem não era meu. O peso do meu pecado foi tanto que depois desta vida, eu nunca mais dormi uma noite inteira, chegando ao ponto de nunca mais nem dormir, nem com remédio eu conseguia dormir. Até que o dia eu conheci vocês. Conheci vocês através do meu companheiro atual, que de uma forma inusitada, pois ele era alcoólatra, e foi liberto através da Canção Nova e através da medalha das duas cruzes. Ele me levou a conhecer o Sorrindo para a Vida, aí tudo mudou. Contei a todos tudo o que fiz, pedi perdão a Deus e senti o perdão de Deus. Chorei horrores, Val. Diga ao Márcio que as palavras dele todo dia têm sido para mim, muitas delas, o próprio Deus falando sobre a minha vida. E cada uma dessas palavras foi me tirando do buraco em que me encontrava, em que estava. E foi também através da espiritualidade da medalha das duas cruzes que a minha vida foi se transformando. Aprendi a rezar e posso dizer, estou liberta. Também quero falar a respeito do livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Ele não sai debaixo do meu travesseiro e durmo profundamente todos os dias. Lembra que eu falei que eu não dormia por causa do peso do pecado? Percebi que estava liberta quando comecei a dormir. Obrigada, bancada, pela bênção. Eu recomendo vocês a todas as pessoas, pois vocês fizeram milagres em mim. Deus através de vocês. Eu tinha muitas coisas ruins dentro de mim e hoje estou liberta. Gratidão. E ela diz para nós assim, para nós Canção Nova. E aí eu digo para você que é sócio, para os meus irmãos de comunidade, para os colaboradores da TV Canção Nova, ela diz, não desistam de mim, pois eu não desistirei de vocês nunca, porque a vida que me deram não tem preço. Deus lhes pague. Amém. Lindo. Você pôde ver aí, né? Não só o testemunho dela, mas também a imagem dessa medalha, a medalha das duas cruzes. Isso foi algo que Deus foi plantando no meu coração há muitos anos. Porque tem coisas que Deus faz rapidamente, tem coisas que Ele vai cultivando no coração da gente ao longo de um tempo. Eu fui seminarista, fiz a filosofia no Rio de Janeiro, no Seminário de São José. Mais tarde eu fiz a teologia e nos cursos que eu fui fazendo e no contato mais aprofundado com a Palavra de Deus, no atendimento de oração às pessoas, porque durante muitos anos eu atendia as pessoas de modo pessoal e particular, todos os dias. Eu fui vendo a importância dos sinais sagrados. Eu fui vendo a força de um sacramental, sobretudo no processo de libertação das pessoas.
Eu lembro que um dia eu estava na sala, no seminário, e o professor contou, um padre, contou a luta de um homem santo, que todas as vezes que ele recebia um ataque espiritual, ele se curvava, tamanha era a dor, ele não conseguia pensar, ele não conseguia dizer uma palavra, ele caía no chão e como que convulsionava, de tão forte que era o ataque. E o que mais o fazia sofrer não era a dor, é que naquela hora ele não conseguia rezar. Então, sabendo disso, o que ele fez? Mandou gravar a oração que ele mais gostaria de fazer naquela hora de ataque, porque nem o nome de Jesus ele conseguia pensar. E ele trazia sempre junto do peito. Quando ele percebia que ele ia sofrer aquele ataque espiritual, ele agarrava aquela oração e batia com ela contra o peito, como quem dizia: meu Deus, nesse momento em que eu não consigo pensar, nesse momento em que eu não consigo rezar, a oração que eu quero fazer a Ti está aqui. E eu pensava comigo ao ouvir essa história, eu preciso de uma oração assim comigo. Eu preciso de uma oração para aqueles momentos em que a minha cabeça não me obedece, em que eu não estou com vontade de rezar, em que por mais que eu me esforce, mal o nome de Jesus, eu consigo insistir nele. Eu preciso desta oração comigo. E aquilo ficou profundamente gravado no meu coração. Passado algum tempo, eu soube de uma história a respeito de um outro santo, que é São Bento. São Bento escolheu viver para Deus como um consagrado, não é? Mas não pensou em montar uma ordem religiosa. Ele se retirou para fazer da sua vida uma vida de oração e trabalho. Era assim que ele queria seguir a Deus. Mas quando uma vocação é verdadeira, ela nunca é solitária. Não existe vocação solitária, gente. Toda vocação de Deus é para a pessoa e os irmãos. Então, foram vindo outros irmãos para viver aquela vocação com São Bento. E quando ele percebeu, a casa onde ele vivia retirado já não cabia os irmãos. E ele foi percebendo que Deus o estava incomodando para expandir esse carisma, esse dom. E tinha que começar pela expansão do mosteiro, porque não cabia mais gente. Então São Bento chamou os irmãos, mandou chamar o mestre de obras, explicou como é que deveria ser a expansão do convento. O convento só podia crescer numa direção, não é? Porque nas outras estava bloqueado. E o pedreiro entendeu, todo mundo entendeu, passaram o dia trabalhando. Quando o sol já foi caindo, muito triste, eles se reuniram e foram ao encontro de São Bento e explicaram para ele: infelizmente seu projeto não poderá ser cumprido. São Bento, mas por quê? Não, passamos o dia inteiro trabalhando e de forma inexplicável, do lado do convento tem uma rocha que não se parte e que não se move. Nós não conseguimos tirá-la dali e sem a remoção desta rocha é impossível expandir o mosteiro. Impossível, não dá. E São Bento, não é diferente do que muitas vezes nós fazemos, porque quando a gente ouve, né, a resposta dada por um especialista, o que é um mestre de obras? É um especialista. Se sossega, né? Às vezes você tem a informação vinda de alguém que sabe mais do que você sossega, você desiste, desanima e diz: se quem entende do assunto está dizendo que não dá, quem sou eu para dizer que dá? Mas quando Deus coloca uma coisa no coração da gente, nós nunca devemos desistir. E foi isso que São Bento fez. Pediu: me levem até lá. Aí levaram São Bento diante do problema, que era aquela rocha. E ele, diante do problema, fez o que todos nós deveríamos fazer: rezou. Diante de um problema, a gente não desiste, gente. A gente reza. E quando São Bento rezou, Deus deu a ele uma imagem, uma visão, no íntimo dele, num pensamento. Sabe quando vem um pensamento muito forte na sua cabeça? Foi o que aconteceu com ele. E São Bento via no seu pensamento um demônio assentado sobre aquela rocha. É claro que essa imagem, ela simplesmente simbolizava algo muito mais profundo. Não era simplesmente uma entidade sobre a rocha, mas era uma oposição do mal àquela vocação que salvaria muitas almas para Deus. Então São Bento, vendo aquele demônio sobre a rocha,
fez o sinal da cruz e rezou uma oração. E há aqui nessa medalha esta oração de São Bento, que atravessou aí, milênio, séculos e séculos. Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux. Vadiretro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E ao traçar o sinal da cruz, 2 ou 3 monges conseguiram tirar sozinhos aquela rocha que dezenas de pessoas não conseguiram nem com auxílio de máquinas o dia inteiro. Gente, às vezes o mal se assenta sobre um obstáculo natural da vida da gente. E depois que o demônio se assenta sobre ele, é impossível removê-lo senão pela força da oração, senão pela graça de Deus. E quando eu soube disso, foi se formando dentro de mim. Isso foram dezenas de anos. Como seria bom se nós tivéssemos esta oração na medalha, mas do outro lado nós tivéssemos aquela oração de bater no peito e dizer: é isso que eu tenho para lhe dizer, Senhor. E vinha muito forte esse salmo que tantos têm nas suas casas, também inspirados por Deus. A sua Bíblia aberta ali naquela página, que é do Salmo 90, onde está ali uma promessa: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então é o que nós temos nesta medalhinha. De um lado, esta oração poderosa de libertação. A cruz sagrada seja a minha luz. Do outro lado, nós temos a palavra de Deus, que num versículo está aqui por inteira, nos prometendo: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E quando a Valdênia pedia para eu dizer a maneira como eu rezo, não é truque, não é mágica, não é superstição, é um jeito de rezar. Que eu aprendi com um monge beneditino, quando eu tive a oportunidade de dar carona para ele, ele me falava assim: essa oração do exorcismo, a maioria das vezes eu gosto de deixar virada para o meu coração. Porque é onde eu enfrento as minhas maiores lutas, os meus maiores combates. E ali eu aprendi que quando a luta é muito violenta dentro de mim, quando eu percebo que o mal me ataca por dentro, eu viro o exorcismo para dentro do meu coração, pedindo a Deus que a cruz sagrada seja minha luz, que o mal não me guie, que Ele retire toda a força maligna do meu caminho. Mas quando o mal vem de fora, o ciúme, a inveja, uma incompreensão, ou aqueles ataques que a gente inexplicavelmente não sabe como é que eles se coordenam na vida da gente. Porque às vezes é em casa, é no trabalho, é um vizinho, é um desgaste, é uma informação ruim, até um sonho que vai se somando dentro desse conjunto, e quando a gente vê, nós nos sentimos desconfortáveis dentro de nós mesmos. Como ela dizia, nem dormir a gente consegue. Mas são vários ataques vindo de fora. Então eu aprendi nessa altura virar o exorcismo para fora, pedindo a Deus que os males que vêm de fora não sejam capazes de entrar em mim e abalar a paz que só Deus é capaz de me dar. E é a medalha das duas cruzes, porque você vê, tem a cruz de um lado e tem a cruz do outro, porque enquanto eu estou pedindo a Deus que me liberte de todo mal, voltado para o meu coração, eu declaro: porque eu me uni a Deus, Deus me livrará e me protegerá. Tá bom? Então muitas pessoas perguntavam: Márcio, uma oração para a gente colocar a medalhinha. Então hoje, quando você compra a medalha, vai junto no encarte a oração para você colocá-la no momento em que você a recebe. E como muitas pessoas pediam uma oração, eu fui sentindo que Deus impelia a gente fazer uma súplica ao modo bizantino, que usa o Santo Terço, né? Por isso a gente colocou aqui a medalhinha também no terço, que é o terço da medalha das duas cruzes, leva consigo também a cruz do sangue de Cristo,
onde na própria cruz tem uma súplica: o sangue de Cristo me proteja e livre de todo mal. Aí depois as orações que tem na medalha. E quando você abre aqui, ó, o encarte que acompanha o terço, logo no início, você já tem aqui a oração dessa medalhinha para você colocar. Ou para você começar a oração do terço bizantino, a súplica ao modo bizantino. 4 a 5 minutinhos para a gente fazer esta oração. Mas pensa numa oração de libertação poderosa, porque é toda ela apoiada na invocação do nome de Jesus. Uma das orações mais antigas, mais belas da igreja, a invocação do nome.